boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. A demissão do diretor-geral da Polícia Federal provoca a saída de Sérgio Moro, que deixa o governo fazendo acusações. E o presidente Jair Bolsonaro diz que tem compromisso com a verdade e que não são verdadeiras as denúncias feitas pelo ex-ministro. E mais. O mercado financeiro se abala com a troca no ministério. A bolsa despenca e o dólar dispara. O Brasil ultrapassa a marca de 50 mil casos da Covid-19 e mais de 3.600 mortes. Caminhoneiros recebem informação e kit de prevenção contra o novo coronavírus numa das principais rodovias do país. A saída de Sérgio Moro. Ministro da Justiça deixa o governo Bolsonaro acusando o presidente de interferência política na Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações. Ex-juiz da Lava Jato diz que gota d'água foi a troca na direção da Polícia Federal sem a sua aprovação. Eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial. Não é pela madrugada, eu não assinei esse decreto. Para mim, esse último ato também é uma sinalização de que o presidente me quer realmente fora do cargo. O presidente rebate a acusação e afirma que nunca pediu informação da inteligência, apenas do resultado de operações. E acusa Moro de ter barganhado troca na PF por vaga no Supremo. Você pode trocar o Valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro também diz que tem o direito de indicar e trocar nomes dentro do governo e reclama que o empenho da Polícia Federal foi maior em investigar caso Marielle do que a tentativa de homicídio que ele sofreu. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir e implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? Procurador-Geral da República pede ao Supremo a abertura de inquérito para apurar acusações de Sérgio Moro. Há repercussão no Congresso e no Judiciário. E no mercado financeiro, dólar dispara e bolsa despenca com a nova crise na esplanada. Caixa paga amanhã, sábado, auxílio emergencial para mais 1.900.000 pessoas. Seca na fronteira com o Paraguai facilita a ação de contrabandistas. Operação da Polícia Federal fecha o caminho das quadrilhas. Combate à violência contra a mulher. Em São Paulo, investigadores prendem 11 suspeitos. Alerta para queimadas. Tempo seco aumenta focos de incêndio no centro-oeste e na região sul. O governo de São Paulo prevê volta gradual às aulas a partir de julho com o ensino infantil. Os olhos do homem lá fora. Telescópio Hubble completa 30 anos no espaço. O negócio é manter a forma. Ibrahimovic joga em torneio do clube, do qual é um dos donos na Suécia. A diversão na quarentena. Mbappé arrisca no basquete caseiro e LeBron James dá show particular. Boa noite. Boa noite. Sérgio Moro alega divergências com Jair Bolsonaro e pede demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Moro tomou a decisão de deixar o cargo depois que o presidente exonerou o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e você vai ver também. Em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro rebate Sérgio Moro. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. No Rio de Janeiro, 80% dos leitos de UTI já estão ocupados com pacientes contaminados pelo novo coronavírus. O Hospital das Clínicas de São Paulo vai usar sistema de inteligência artificial para ajudar no tratamento da Covid-19. Governo paulista estuda retomar as aulas presenciais na rede pública em julho. Sérgio Moro está fora do governo. Ex-ministro da Justiça aponta a tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Na companhia de ministros, Bolsonaro rebate declarações de Moro. Diz que nunca pediu blindagem e acusa ex-juiz de exigir nomeação para o Supremo. Você pode trocar o Valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal.
O Procurador-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal inquérito sobre declarações de Sérgio Moro. Cenário político derruba a Bolsa. O dólar bate novo recorde e vai a R$ 5,66. A pandemia avança no Brasil com 3.500 novos casos em 24 horas. De ontem para hoje, o país soma mais 357 mortes pelo vírus. Metade dos casos registrados no Brasil é de pacientes que se recuperaram. Depois da Itália, a Espanha também começa a registrar mais pacientes curados que novos infectados. O governo de São Paulo programa volta às aulas em julho, com prioridade à educação infantil. O Senado aprova projeto que cria linha de crédito para socorrer micro e pequenas empresas. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. Sérgio Moro deixa o Ministério da Justiça e diz que presidente Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O presidente rebate e diz que Moro tem compromisso com seu ego e afirma que ex-ministro tentou negociar vaga no Supremo. A repercussão no Brasil e no exterior. E a reação do mercado financeiro. E as notícias da pandemia do coronavírus. Brasil registra 52 mil casos da Covid-19. Boa noite. Boa noite. Novembro de 2018. O presidente eleito anuncia que vai dar carta branca ao homem que escolheu para ser ministro da Justiça. Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, com todos os meios, inclusive COAF, para combater a corrupção. Ele pegou o Ministério da Justiça, é integralmente dele o Ministério, sequer influência minha existe em qualquer cargo lá daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado. Abril de 2020. Contra a vontade de Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro demite o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. E o ex-juiz Moro pede demissão do ministério com denúncias graves contra o presidente. Haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. O presidente me disse, mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência. Sérgio Moro diz que a saída de Valeixo teria também como razão a preocupação de Bolsonaro com inquéritos que correm no STF. Moro nega que Valeixo tenha pedido a exoneração, como afirma o decreto do presidente publicado no Diário Oficial. E diz também que não assinou a demissão, ao contrário do que o decreto registra. O presidente Jair Bolsonaro convoca todos os ministros para se pronunciar aos brasileiros. Desqualifica a pessoa de Sérgio Moro e diz que ele não tem compromisso com o Brasil, mas apenas com seu próprio ego. Diz que as denúncias de Moro são infundadas. Nega que tenha dado carta branca ao ex-ministro e que tenha querido saber sobre investigações e inquéritos em andamento. Mas admite que pedia, sem sucesso, relatórios diários das atividades da PF. Bolsonaro acusou Moro de condicionar o afastamento de Maurício Valeixo a uma vaga no Supremo. O presidente diz ainda que a PF tem que ter autonomia. E que não há possibilidade de interferência política. O Jornal Nacional cobra do ex-ministro Sérgio Moro provas de acusações que ele fez ao presidente. E de que Moro não barganhou a nomeação para o STF em troca de demitir o diretor da PF. E o ex-ministro da Justiça mostra provas com exclusividade ao JN. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determina uma análise de possíveis crimes cometidos pelo presidente, segundo as denúncias do ex-ministro da Justiça. A saída de Sérgio Moro provoca críticas enfáticas e a preocupação de autoridades nos três poderes e de organizações da sociedade civil. E o mercado financeiro tem um dia de queda na bolsa e alta recorde no dólar. No combate à pandemia mundial, o Brasil registra mais 357 mortes. E o número de casos confirmados chega a quase 53 mil. O Jornal Nacional começa agora.
O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Sérgio Moro pede demissão do Ministério da Justiça após ser surpreendido com a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal e acusa Jair Bolsonaro de interferir na corporação. A repercussão da saída de Moro do governo, 1 ano e 4 meses depois de tomar posse, período marcado pelo crescente desgaste com o presidente da República. Em pronunciamento confuso, ao lado de ministros, o presidente nega que pediu acesso a investigações. Diz que Moro condicionou troca da direção da Polícia Federal à vaga no Supremo e afirma que a autonomia da PF não significa soberania. Procuradoria-Geral da República pede para a STF investigar acusações de Moro contra Jair Bolsonaro. Dólar dispara e bate novo recorde e bolsa desaba com instabilidade política e risco de queda do ministro Paulo Guedes após a saída de Moro. Em meio a mais um capítulo da crise política, mortes por coronavírus no Brasil crescem quase 11% em 24 horas. Olá, boa noite. Sexta-feira, 24 de abril de 2020. Dia de clima quente em Brasília. Sérgio Moro deixa o Ministério da Justiça após exoneração do diretor da Polícia Federal e aponta uma lista de divergências com o presidente da República. Entre elas, a tentativa de interferência política na Polícia Federal. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Horas mais tarde, em outro pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro reage e acusa o ex-ministro de tentar negociar uma vaga no Supremo. Você pode trocar o Valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Com o comando do país em ebulição, o Ministério da Saúde confirma outras 357 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O número de casos já passa de 50 mil no país. Em todo o planeta, se aproxima de 200 mil o número de vítimas fatais, enquanto na Alemanha, cadeiras vazias espalhadas por várias cidades marcam o protesto de donos de bares e restaurantes que querem reabrir. E na Itália, canhões de neve usados em pistas de esqui trabalham na desinfecção de cidades nos Alpes do país. E essa noite tem quindim no quadro Sabores do Brasil. Fique com a gente, o CNT Jornal já começou. Boa noite.